Olá! Você conhece a história ou já leu a respeito do rei Nabucodonosor? Você sabia que ele teve um sonho e por causa deste sonho ele ficou perturbado? Qual o significado e o que representou este sonho na vida dele? Eu sou o pastor Aidon e sou da Igreja Adventista da Promessa em Peruíbe e estaremos falando a respeito deste assunto e outros mais logo após a nossa vinheta. Não saia daí! Muito bem, aqui no livro de Daniel, no capítulo 2 e o verso 1, diz o seguinte: E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor um sonho, e o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o seu sono. Aproximadamente no ano 606 antes de Cristo, o Império Babilônico, ele era liderado ou comandado por este rei, o rei Nabucodonosor. E este império dominava na época o mundo. Ninguém tinha como vencer este império, ninguém tinha como destruir, a cidade da Babilônia. E Nabucodonosor, ele se orgulhava da sua, entre aspas, cidade, porque dizia que aquela cidade foi criado, foi feito através das mãos dele e também pela sua força e pelo seu poder, né? Então, a Babilônia era considerada aqui como uma cidade invencível. Todas as batalhas, todos os inimigos que tentavam investir contra aquela cidade não conseguia. Primeiro, que era uma cidade que tinha os muros altos, tinha um exército muito poderoso, e esse exército era comandado também pelo rei Nabucodonosor. Então, o reino babilônico, ele era visto aqui como um reino difícil e perigoso, devido que as ações impróprias tomadas por Nabucodonosor. Nabucodonosor era uma pessoa orgulhosa, era uma pessoa que não se abria facilmente a entendimento, a uma boa conversa. Não, isso não existia com ele. O pensamento de Nabucodonosor era conquistar. Então, nessa história de Nabucodonosor, teve uma época que ele, ao se deitar, teve um sonho. Mas logo em seguida, ele esqueceu do que sonhou. E naquela época, quando ele esqueceu desse sonho, ele então, como diz a Bíblia, ficou perturbado. Porque naquela época, quando uma pessoa ela tinha um sonho, e ela se esquecia desse sonho, eles consideravam que aquilo atrairia algo de ruim na vida da pessoa e também dos seus familiares. Então, por que Nabucodonosor ficou perturbado? Qual foi a razão de tudo isso? Porque ele perdeu o controle, porque a preocupação maior dele estava no seu reinado. Porque através dos sonhos também, Deus, ele falava, ele se comunicava com as pessoas e dava as suas orientações aqui. Então, quando uma pessoa tinha um sonho e se esquecia
do que sonhou, eles consideravam também que era sinal de que Deus não estava se agradando com a vida da pessoa, que Deus não estava interessado, não estava assim aceitando o que a pessoa estava fazendo. Por isso, Nabucodonosor, ele ficou perturbado, né? E diante disso, ele então não conseguia mais se concentrar naquilo que ele precisava fazer. O que foi preciso então Nabucodonosor fazer? Ele convocou, ele chamou todos os magos, ele chamou aqui os astrólogos, os encantadores e também os caldeus, para que ele pudesse passar o que havia acontecido com ele. Então, ele conversou com todos esses sábios, né, explicando a situação, na intenção de que os sábios adivinhassem e interpretassem o sonho que ele teve. Aí, os caldeus, eles fizeram uma pergunta: ó rei, mas qual foi o sonho que o Senhor teve? Então, Nabucodonosor olhou para aqueles caldeus e, respondendo, disse: ora, é justamente isso que eu quero que vocês adivinhem, o sonho que eu tive. Eu gostaria que vocês, além de adivinhar o sonho, que vocês interpretassem o que significa e o que representa este sonho na minha vida. Agora, se vocês não conseguirem adivinhar, não conseguirem também interpretar o sonho, eu vou mandar matar vocês. Essa foi a palavra de Nabucodonosor. Eu vou estraçalhar cada um de vocês e as suas casas eu vou mandar destruir todas, e tudo vai virar um monturo. E aí, se vocês acertarem, adivinharem o que eu sonhei, aí é diferente. Aí eu vou dar presentes para vocês, né? E porque naquela época, quando um rei chamava alguém para presentear, era um sinal de que a pessoa fez algo importante que interessou ao rei. E todos ficavam sabendo disso, porque os presentes eram coisas finas, era ouro, era joias, era outros benefícios, né? E tudo isso para agradar aquela pessoa, e todos ficavam sabendo disso. Então, os caldeus perguntaram mais uma vez: então nos conte, ó rei, o que foi que o Senhor sonhou? Aí o rei mais uma vez olhou e disse: eu estou percebendo que vocês não vão conseguir adivinhar e nem tampouco interpretar o sonho que eu tive. Tá? Então eu quero que vocês vão embora, não precisa mais. E quando eles saíram, quando eles se retiraram, automaticamente Nabucodonosor, ele lançou um decreto que era para prender todos os sábios, né? E depois para matá-los, incluindo Daniel. Daniel foi um profeta que esteve ali trabalhando junto com Nabucodonosor como um conselheiro, né? Como um apoiador, um colaborador. Ele era aquele que respondia às necessidades de Nabucodonosor. Aí os guardas foram até os aposentos de Daniel e dizendo que ele estava preso. Mas Daniel não entendeu o motivo, o porquê que estava sendo preso, se ele não tinha feito nada. Então os guardas explicaram para ele qual foi o decreto, o que é que o rei Nabucodonosor mandou fazer. E ele disse: mas espera aí, então deixa eu conversar com o rei Nabucodonosor para ver se a gente consegue alcançar aí ou chegar a uma conclusão. Os guardas aceitaram, levaram Daniel até a presença aqui do rei Nabucodonosor e pediu um prazo ao rei Nabucodonosor para que ele pudesse resolver aquela situação, para que ele pudesse trazer uma resposta positiva. Então o rei concordou em dar este prazo
a Daniel, e Daniel então se retirou e foi ao encontro dos seus amigos, né? Aqueles 3 jovens que foram subjugados na conquista de Nabucodonosor na cidade de Jerusalém, onde ele destruiu a cidade e trouxe ao cativeiro babilônico o povo de Israel, que era o povo de Deus. Então Daniel, conversando com esses 3 amigos, pediu que entrassem em oração, que conversassem com Deus para ter uma resposta definitiva para dar ao rei Nabucodonosor, e que se não conseguissem também entre eles uma solução, que eles seriam mortos. Então, depois dessa conversa, cada um foi para o seu aposento. Daniel entrou no seu quarto, começou a falar com Deus, em seguida ele adormeceu e, através de um sonho, Deus apareceu falando a Daniel, revelando o sonho que Nabucodonosor teve naquela noite. No dia seguinte, então, Daniel foi ao encontro do rei Nabucodonosor e dizendo a ele que ele tinha o que responder a respeito do sonho que Nabucodonosor teve. Então o rei disse a ele: então me conta qual foi o sonho que eu tive. Aí Daniel disse assim: ó rei, o Senhor sonhou com uma grande estátua. Essa estátua, ela tinha uma cabeça de ouro, ela tinha os braços e o tórax de prata, tinha os quadris e a coxa de bronze, as pernas eram de ferro e os pés com os dedos eram uma mistura de ferro com argila, com barro. E enquanto o Senhor estava admirando aquela estátua, o Senhor viu que foi lançada do alto uma pedra que caiu nos pés, afetando a estátua, e ela então foi destruída, completamente destruída. Foi isso que o Senhor sonhou. Então Nabucodonosor disse a ele o seguinte: é justamente isso que eu sonhei. Mas eu gostaria que você então interpretasse este sonho, o que significou a estátua e o que representa essa estátua na minha vida. Aí Daniel disse para ele: pois bem, rei, aquela estátua, ela tem o seguinte, ela significa o seguinte: a cabeça de ouro, ela representa o Império Babilônico, todos os seus os reinos, as conquistas, né, feitos através de ti. Então, a cabeça de ouro representa o teu reinado. O tórax, que era de prata, representa ou significa o Império da Pérsia, que era um reinado um pouco mais inferior, no qual o Senhor estava tentando destruí-lo também. Os quadris, que era de bronze, seria um terceiro reino, diz aqui, que governaria a terra de uma forma total, né? Que era o Império da Grécia, que era um governo mais inferior ainda ao teu império, que é o Império Babilônico. As pernas, que era de ferro, era um quarto reino que seria forte como o ferro. Então era o Império Romano, que por sinal este império também era inferior ao Império Babilônico. Agora, os pés e os dedos, que era ferro misturado com argila, era um reino que muda de tempo. Um tempo era forte, outro tempo era frágil, mas era um reino que estaria se mantendo também na terra, e que o Senhor futuramente estaria perseguindo este reino. Agora, a pedra que foi lançada, ela representa, significa um reino celestial. Tanto é que aqui no verso 44, as escrituras diz assim: no tempo desses reis, o Deus do céu fará aparecer um reino
que nunca será destruído, nem será conquistado por outro reino. Pelo contrário, esse reino acabará com todos os outros reinos e durará para sempre. Ou seja, aqui está dizendo que este reino é o reino de Jesus Cristo, é o reino onde o Evangelho abrangerá toda a terra. Então, este é o reino, este é o significado. É um reino celestial, é um reino que entrará e já é em vigor desde aquela época, entraria em vigor e estaria comandando toda a terra. Então está aqui o significado do sonho, né? E o que representou aquilo na vida do rei Nabucodonosor. Na verdade, quando ele sentiu que tinha esquecido o sonho e que ficou perturbado, né, com aquilo, era porque realmente Deus não estava contente com o trabalho que ele estava fazendo, da forma que ele estava administrando, da forma que ele estava reinando. Ele estava se sentindo num patamar mais elevado do que o próprio Deus. Então Deus precisava mostrar para ele que era preciso ele descer. Era preciso ele compreender que ele não conseguiria continuar daquela forma, porque senão tudo iria acabar de uma forma errônea mesmo. Então foi preciso Deus fazer com que ele tivesse esse sonho, se esquecesse dele, para mostrar que Deus não estava satisfeito com tudo aquilo que ele estava fazendo ali na Babilônia, que era a cidade que ele considerava dele e que na verdade não era dessa forma. Então, Daniel, que foi o profeta de Nabucodonosor também, ele depois que a cidade foi conquistada, depois que Babilônia foi destruída, né, então Daniel, ele passou a ser um consultor agora. Ele passou a ser aquela pessoa que os reis dependiam dele para adivinhar os sonhos, né? Então Daniel teve essa função também logo após a destruição dessa cidade. O que eu quero dizer para você a respeito dos dias de hoje? Qual é a mensagem de Deus nos mostrando essa passagem sobre essa estátua? Que hoje muitas pessoas elas estão vivendo quase que da mesma forma que vivia Nabucodonosor, somente no status, querendo ficar sempre por cima, desvalorizando o próximo, não dando atenção, não permitindo que as pessoas deem opiniões. Então é isso que representa para a gente. Quando a pessoa está num nível superior, num patamar mais elevado, achando que tem condições de fazer tudo, né, e que não precisa de Deus, que na realidade Nabucodonosor agiu dessa forma e por isso Deus lançou um castigo na vida de Nabucodonosor. Num período de 7 anos, ele ficou louco, né, e vivendo como um animal. Então Deus não vai fazer isso com a humanidade. Deus não quer fazer isso. Ele fez aquilo tão somente para Nabucodonosor aprender realmente o seu lugar, a humildade em primeiro lugar. Então hoje nós precisamos entender dessa forma. As Escrituras Sagradas é a nossa bússola espiritual. Nós precisamos acompanhar aquilo que Deus quer que seja feito sobre a nossa vida e pensarmos um pouco mais na humildade. Temos um coração voltado às questões de Deus para darmos sempre os passos seguintes, com a certeza de vitória. Então, eis aí um exemplo que Deus nos dá para que a gente possa entender de que maneira realmente eu preciso andar, de que maneira eu preciso tratar o meu semelhante.
da melhor forma possível, com simplicidade, humildade, porque senão Deus vai agir não com a semelhança que agiu na vida de Nabucodonosor, mas de uma forma que a gente vai entender onde está o nosso erro também. Amém? Então eu deixo aqui para você que está nos assistindo, que participou com a gente, esse pequeno estudo, que o nosso tempo é corrido, o nosso tempo é curto, mas nós prometemos ainda ir um pouco mais a fundo, talvez, quem sabe, no próximo programa, mas contando com a sua participação, contando que você esteja aí, né, se dedicando a nos ver, a ouvir e também participar, dando a sua opinião. Amém? Então, neste momento, eu quero agradecer a Deus a princípio, né? Agradecer a você que está participando com a gente, e eu vou pedir para você que está aí, se você quiser reunir todos os seus familiares, e neste momento nós vamos agradecer a Deus, nós vamos pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus e nosso Pai, Pai de poder e maravilhas, nós te agradecemos, eu te agradeço por mais esta rica oportunidade de estar aqui participando deste programa Palavra de Vitória, Senhor, e que este programa atinja os lares de uma forma benéfica, para que todos aqueles que estejam nos assistindo sinta-se bem, sinta-se em paz, e aí procure fazer tudo aquilo que é do bom para colher o bem também. Por isso, meu Deus, abençoe todas essas pessoas, abençoe a direção deste programa, enfim, e que todos sejam abençoados em nome de Jesus Cristo. Até a próxima em nosso programa Palavra de Vitória. Deus nos abençoe.